Você já deve ter me visto falar aqui algumas vezes sobre fator genético influenciar na nossa saúde mental. E eu vou falar só um pouquinho sobre isso aqui, porque o tema é gigante, então eu vou falar sobre um dos genes que interfere na nossa saúde mental se ele não estiver funcionando de forma adequada. E um deles é o MTHFR. Ele faz o quê? É um gene que vai interferir no nosso processo de metilação se ele não estiver funcionando da forma correta. Metilação é o quê? É um ciclo de reações químicas que o nosso organismo faz e eles fazem com que a gente tenha os genes, as enzimas, os neurotransmissores funcionando adequadamente e em níveis corretos, e também os hormônios. Ela é o quê? Metilação, ela pega um pedacinho de uma molécula e se liga a outras moléculas que formam essas coisas que eu falei, enzimas, hormônios, neurotransmissores e assim por diante. Então, por exemplo, só para você entender o que é isso, a gente tem a serotonina, que eu já falei várias vezes aqui sobre ela, é o nosso neurotransmissor do bem-estar e tudo mais. Se a serotonina passar pelo processo de metilação, ela vira a melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, dessa forma, eu queria que você entendesse que se a gente não tem o ciclo da metilação funcionando corretamente, a gente não vai ter algumas substâncias que o nosso corpo produz e que é necessária porque a metilação não funciona direito. Então, da mesma forma, outros nutrientes, outros neurotransmissores, enzimas e hormônios são produzidos dessa forma. E uma coisa que a gente precisa, uma das principais coisas que a gente precisa para ter a nossa metilação funcionando corretamente é a vitamina B9, que é a metilfolato, que é a forma ativa dela, né? A gente às vezes vê por aí em alguns pacotes, né, enriquecido com ácido fólico. Na verdade, não é todo o organismo que consegue absorver isso com facilidade e a forma ativa dela é a metilfolato. O metilfolato, ele dá início a esse ciclo da metilação para a gente ter a formação de outras substâncias. E uma das formas da gente conseguir essa vitamina B9 é consumindo verduras de folha. Eu sei que não são todas as pessoas que comem verdura de folha todos os dias, embora a gente deveria, né? A gente não tem esse hábito aqui, mas deveríamos procurar pelo menos saber como que anda o nosso nível de vitamina B9, porque ele é importantíssimo tanto para a saúde do corpo quanto para a saúde da mente. E outra coisa que entra no assunto que eu falo aqui é uma outra causa, né, de atrapalhar o ciclo da metilação, que é o estresse constante. Se você se mantém em estresse constante, você atrapalha também esse ciclo. E se você atrapalha esse ciclo, você começa a desencadear um tanto de coisa. Porque eu falei, né, a metilação ela vai formar hormônios, neurotransmissores e enzimas, e o nosso corpo é praticamente todo comandado por isso. Então, a gente precisa ter um equilíbrio muito bom na formação deles. E é aqui que entram os óleos essenciais, né? Claro que a gente tem aqueles óleos essenciais que estimulam a liberação de serotonina, de dopamina e tudo, mas a parte mais importante é usar eles na causa, que seria o quê? Agir lá no estresse, porque senão a gente vai estar só remediando alguma coisa, mascarando, e às vezes a gente não consegue ter um resultado muito bom com isso. Então, se você usa um óleo essencial para reduzir o estresse, você já está colaborando para o seu ciclo da metilação funcionar normalmente, porque você vai estar agindo lá naquele gene. É claro que não é de forma direta, tá, gente? Mas como o estresse constante é uma das coisas que piora o funcionamento desse gene, se a gente consegue aliviar o estresse com óleos essenciais, com uma rotina menos estressante, a gente consegue ter uma melhora nesse funcionamento dele. E para as mulheres em especial, se a gente não tiver o ciclo da metilação funcionando corretamente, a gente não tem a liberação do estrogênio no nosso organismo. E se o nosso organismo fica com um excesso de estrogênio, aí vem aquelas TPMs muito fortes. Então, a gente tem óleos essenciais que vão agir nessa regulação e também, ao mesmo tempo, vão agir nesse equilíbrio do estresse, porque eles têm também um potencial relaxante. Por exemplo, o gerânio junto com a sálvia. Os dois em combinação são maravilhosos para isso, porque eles fazem esse relaxamento, né, essa redução do estresse e também agem na regulação do estrogênio. Eu vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou deixar
aberto aqui o espaço para você deixar suas dúvidas e às vezes a gente faz uma live mais profunda com esse tema sobre a genética e a nossa saúde mental.